Vamos ler o livro de Mateus, capítulo 14, versículo 13. Você não fecha a Bíblia, porque nós vamos interpretar versículo por versículo desse texto. Mateus 14, 13. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali no barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, possuído de íntima compaixão por ela, e curou os seus enfermos. Versículo 15. E sendo chegado à tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto. Diga, o lugar é deserto. E a hora já é avançada. Diga, a hora avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, disse: não é necessário que vão, vai comer. Agora vamos aqui no versículo 15. Sendo chegado à tarde, o seu discípulo aproximou-se dele, dizendo: o lugar é deserto. Pode ficar com a Bíblia aberta para nós continuar interpretando a palavra. O lugar é deserto. O título aqui é o milagre da multiplicação. Existe o milagre, mas para que o milagre ocorra, há necessário alguns princípios, porque Deus não quebra princípios. Deus quebra regras e leis. Por exemplo, no Antigo Testamento, quem matar ou adulterar vai ser morto, não é isso? Está na lei de Moisés. Mas Davi matou e adulterou e não foi. Há casos de exceção para leis e regras. Agora, princípio, não. Deus não quebra princípio para ninguém. Princípios é eterno e imutáveis. Deus não muda e nem quebra princípio. Para que os princípios ocorram, para que os milagres ocorram, melhor dizendo, os princípios têm que ser seguidos. Por exemplo, o milagre de morar no céu, o arrebatamento, sim ou não? Não é um milagre? Tem que seguir o princípio da santificação e da fé em Jesus Cristo. Para que o milagre ocorra, para que o crente vá para o céu, que isso é o maior milagre, sim ou não? Os discípulos chegaram: se eu curei, fiz milagre, maravilha. Jesus, isso não é nada. Então o que é Jesus? O seu nome para entrar no céu é o maior milagre. Então, para entrar no céu precisa de um milagre. Mas para o milagre acontecer precisa de princípio, da fé em Jesus Cristo, da santificação e de muitas coisas. Para acontecer o milagre da multiplicação, precisa de alguns princípios. Sem os princípios, milagres não ocorrem. Por isso que tem gente que ganha casa, carro, às vezes dado de graça, não parcelado, porque ele seguiu alguns princípios. O segredo do milagre está em obedecer os princípios. E aqui, primeiro princípio, deserto. Deserto é um princípio, é uma terra fértil para o milagre. Deus não vai fazer milagre aonde está sob controle. Deus faz milagre aonde é impossível. Deus não abre porta onde já tem porta. Deus abre porta aonde não tem porta. Então, deserto é uma terra fértil para milagre. Quem crê, diga amém. Amém. Pastor, estou passando pelo deserto. Então está terra fértil. Terra fértil para Deus operar. Deus só faz o impossível. O possível é você. Por exemplo, Jesus fala para os homens: tiram a pedra. Marta, manda ele tirar a pedra. Tiraram, não foi Marta que tirou. A Bíblia diz: tiraram a
a pedra. Jesus mandou Marta, mas Marta deu ordem para os homens e tiraram a pedra, até porque uma mulher não ia tirar 2 toneladas de uma pedra do sepulcro. Tira a pedra. Aí tiraram vários homens. Ou seja, Marta, você faz o impossível, que é tirar a pedra, e eu faço o impossível, ressuscitar. Deus não move uma palha aonde você pode. Deus faz um milagre no impossível, no deserto. Pastor, estou passando uma prova, uma dificuldade, no deserto. Calma, é terra fértil para Deus realizar esse milagre. E a hora já é avançada. Deus gosta de tudo mesmo atrasado. Lembra de Lázaro? Senhor, se tu tivesse chegado mais cedo, não precisava vir para ressuscitar, fazer milagre. Ele não haveria morrido. Tu chegou atrasado, Jesus. Jesus, não. A hora já é avançada, mas eu gosto de hora avançada. Tu demorou. Não. Deus não tarda e nem adianta. Ele chega na hora certa. Se você chegou aqui dizendo, Deus está tardando-me na minha bênção, Deus não tarda e nem adianta. Ele chega na hora certa. Sabe por que aqui está a hora avançada? A hora avançada? Porque a hora é o tempo. O tempo é uma fenda na eternidade. No céu não tem tempo, é eternidade. Deus abriu uma fenda na eternidade e deu o nome de tempo, que é Cronos. Cronos, tempo, é contagem humana. Então aqui, a hora já é avançada, o Cronos humano está avançado. Mas Deus não trabalha no Cronos. Deus não trabalha no tempo do homem. Deus trabalha no Kairos. É o tempo de Deus. Cronometragem humana. Kairos, tempo de Deus. Deus não trabalha no Cronos do homem. Deus não trabalha no relógio do homem. Senhor, o Cronos diz que Lázaro já morreu. Aí Jesus, eu não trabalho no Cronos, na cronometragem humana. Eu trabalho no Kairos, no tempo de Deus. Você está entendendo? Porque às vezes você está achando que tua bênção está demorando, porque você está no Cronos do homem. Senhor, já faz tanto tempo, Senhor, está demorando. Calma, a hora já é avançada para você, mas para mim ainda não chegou e vai chegar já para eu fazer o milagre. Tem que glória a Deus. A hora já é avançada. Despede a multidão, querendo mandar a multidão embora. Manda a multidão embora. O povo querendo despedir a multidão vazia. Deus, Jesus, eu não vou despedir vazia. Jesus, porém, diz: não é necessário que vos dê de comer. Vocês não podem mandar a multidão embora de vazia, não. Vocês têm que mandar a multidão com alimentação. Então lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães. Diga, 5 pães e 2 peixes. Pão é carboidrato, é fundamental para o corpo humano. O corpo humano não sobrevive sobre 4 coisas: comer, beber, dormir e descansar. Quem quebra um desses princípios morre. Comer, beber, dormir e descansar. Quebrou um, vai morrer. É princípio da vida. Não é regra, não é lei. É princípio da vida. E o pão é carboidrato. Carboidrato é comer. O princípio da vida, Jesus estava dizendo: pão
Pão é carboidrato, que é a comida, a sobrevivência do corpo humano. Mas por que são 5? Quem quer saber, diga amém. Porque 5 é o número da perfeição também. 7 é o número da perfeição. 7 igrejas, 7 anjos, 7 igrejas, 7 olhos de Deus. Aí vem o 3, também é da perfeição. 3, trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia divide o homem em 3: corpo, alma e espírito. A ciência divide o homem em 3: cabeça, tronco e membro. O tempo é 1, mas divide em 3: passado, presente e futuro. O espaço é 1, mas divide em 3: profundidade, altura e largura. Na natureza tem caçula, borboleta e o largado, os 3 fazem. O tabernáculo de Moisés era 3 em 1: pátio, lugar santo e lugar santíssimo. 3 é o número da trindade, da perfeição. E o número 5 também é o número da perfeição. Por quê? A lei judaica, chamada Torá, tem 5 livros. Quantos livros? 5. Deus deu 5 dedos para os seres humanos. Deus deu 5 ministérios para a igreja: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. 5. Deus deu 5 virgens prudentes e 5 eram loucas. Deus deu 5 pedras para Davi matar Golias. Deus deu para os seres humanos 5 instintos do corpo. Preste atenção. Quem está me vendo aqui, diga amém. Você não está me vendo. Quem está vendo é a tua alma. As janelas da alma é os olhos. Quando você abre a janela da tua casa, você não vê lá fora? A tua alma abre os olhos do corpo, que é os olhos, e vê fora. Deus deu 5 sentidos para o corpo humano: visão, audição, olfato, paladar e tato. Número 5 é o número da perfeição, é o número de Deus. E aqui tem 5 pães. Diga: 5 pães. Então 5 é o número que Deus trabalha. Depois 2 peixes. 2 peixes. Peixe é proteína vital para o corpo humano. Peixe é o 7º melhor alimento do mundo. O peixe só perde para o ovo. O ovo é o alimento mais poderoso do mundo, só perde para o leite materno. E o 7º vem o peixe. Quem se alimenta de ovo tem muita saúde. Quem se alimenta de peixe tem muita saúde. As 2 proteínas vitais para o ser humano. Peixe, disse-lhe: trazei-o. Diz assim: trazei-o. Quem pediu? Jesus. Você quer um milagre? Diga amém. Então leve a tua vida para Ele. Jesus disse: trazei-me. O que vocês têm? 5 pães e 2 peixes. Pães também significa palavra. Peixe é louvor. Então é mais palavra do que louvor. Pães, palavra; peixe, louvor. Jesus diz: trazei-me. Trago os 5 pães e 2 peixes. 5 com 2, 7. 7 é o número da perfeição. Estava na hora certa de Deus operar. Jesus disse para o discípulo: traga os pães e os peixes. Traga. Você quer milagre? Diga amém. Leva o teu problema para Jesus. Enquanto os peixes estavam nas mãos e os pães na mão do discípulo, o milagre não acontecia. Mas quando levaram os peixes e os pães na mão do mestre, aconteceu.
leva os teus problemas nas mãos de Jesus. E tendo mandado que a multidão se assentasse. Aqui tem dois grandes segredos. Porque quando eu leio a Bíblia, irmão, eu não leio assim igual eu lia quando eu era jovem, não. Eu lia 40 capítulos no dia. Eu cheguei a ler a Bíblia todinha em 12 dias. Eu li a Bíblia 12 a 16 horas por dia. E em 12 dias, 7 dias eu li o Antigo Testamento, mais 5 o Novo. 12 dias eu li a Bíblia toda. Mas hoje eu não faço mais isso, não. Hoje eu fico o dia inteiro em um capítulo procurando maçãs. Como disse Martinho Lutero, a Bíblia é como uma árvore de maçã. Se você balança o tronco, cai maçã. Leitura da Bíblia geral, cai maçãs. Aí tem, Martinho Lutero continua dizendo, e os galhos, que é os livros, se você balança, cai maçã. E os galhos menores aos capítulos também tem maçã. Os galhos menorzinhos aos versículos tem maçã. E as folhas são as palavras que também tem maçã. Então a ciência tem que ler devagarzinho para entender. E o versículo 16 tem dois mistérios. E tendo mandado que a multidão se assentasse. Está vendo aqui? Tem maçã aqui que você nem percebe. Primeiro, tendo mandado é uma ordem. Diga comigo, ordem. E ordem se obedece. Para que o milagre aconteça, você tem que obedecer uma ordem. Jesus falou: se assenta, é uma ordem. Jesus só faz milagre se você obedecer a sua ordem, o seu princípio, a sua palavra. Jesus não fez nenhum milagre, não multiplicou pães e nem peixe enquanto não obedecer a ordem. Vocês estão em pé, não acontece milagre. Eu vou dar uma ordem, obedeça. Senta! Aí sentaram. Aí o milagre veio. Mas antes de vir, tem mais uma maçã aqui preciosa. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva. Assentar-se, diga comigo, assentar. O que significa isso aqui? Se organiza. Porque enquanto vocês estão desorganizados, eu não vou multiplicar, eu não vou fazer milagre. Me obedeçam, tragam os pães a mim e se organiza, porque eu vou fazer milagre. Se organiza. Você quer um milagre na tua vida financeira? Se organiza. Você quer um milagre na tua família? Se organiza. Deus não faz milagre sem ordem. Eliseu falou: Senhor, eu quero chuva. Eu não vou mandar chuva, não. Mas por quê? Porque não tem buraco para guardar água. Agora, cava covas, muitas covas. Depois que estiver organizado, tu me avisa que eu mando a chuva do céu. Se organiza, meu irmão. Se organiza para o milagre acontecer. Você quer casar, mas anda todo feio, fedendo, sujo, mal vestido. Quer casar, mas não lava nem um sovaco, está fedendo. Vai abraçar a menina, a menina vai dizer: cara, eu vou casar com um homem ou com um demônio? Se organiza. Dá um chapéu aí, um brilho nesse cabelo, a tua roupa. Vai na academia, emagrece. Se organiza. Obedeça, que eu faço milagre. Uma irmã já estava muitos anos sem casar. Pastor, olha por mim que eu preciso casar. Aí o pastor: então se organiza, vai no salão do cabeleireiro que eu vou profetizar. Aí ela se organizou, o cabelo se organizou tudo. E alguém estava cortando o cabelo, observou ela ficando bonita. Onde você é? Você é crente, sou de qual igreja e tal? Eu quero conversar contigo. Pegou os lápis. Uma semana depois, casou lá no salão da cabeleireiro com aquele cara. Se organiza, meu irmão. Limpa um pouco. Tem gente que tem cabelo aqui dentro do nariz.
Tem hora que a sobrancelha tem um cabelozinho assim espetado e o crente deixa. Apara esse cabinho. Limpa. Eu fui numa igreja que o diácono, uma igreja que grande, sede. Eu fui lá numa igreja sede, que o diácono falou assim: eu tenho 40 anos de porta de diácono. Ele falou com orgulho. Eu falei, deveria ficar mais anos. Eu não falei, mas eu pensei. Por quê? Porque aqui no ouvido tinha uns cabelos assim, parecendo umas matas saindo. Aqui no nariz também saindo. Eu falei, por isso que ele está com 40 anos. Ele não se organiza e Deus não proveu milagre. Quem está entendendo, diga amém. Aí você quer casar? Então faça academia, peça essa barriguinha, arruma o seu cabelo, se organiza. Amém, meus irmãos? Amém. Posta foto no Facebook, mas todo feio, toda feia. Não, irmão. Se aceite, se organiza, discípulo, para depois eu fazer um milagre. Deus vai fazer milagre aqui, mas você precisa se organizar. Senhor, eu quero vitórias financeiras. Deus pode mandar 1 milhão hoje, mas você sabe administrar? Se organiza para Deus mandar. Se organiza. Todos se assentaram de 50 em 50, trouxeram os pães e os 2 peixes. Aí Jesus, erguendo os olhos ao céu, diga assim: céu, o teu milagre, a tua multiplicação está no céu. O milagre não ocorreu enquanto Jesus não olhou para o céu. Ele olhou para o céu. O teu milagre vem do céu. Mas se organiza, obedeça, faça por onde. Deus não vai te dar um grande emprego se você não se organiza, não faz curso, não aumenta o teu currículo. Deus não vai fazer isso. Deus faz só o impossível. O possível é para você. Jesus olhou para os céus. Olhe para os céus hoje e peça o teu milagre, que na hora certa do Kairós de Deus vai descer. José esperou 13 anos para o sonho se cumprir. 13 anos é muito, pastor. Calma, Deus sabe o que faz. Não se precipite. Jesus erguendo, você já ergueu o teu problema para Jesus aos céus? Você já veio orar e apresentar a Deus? Deus não faz. Cego de Jericó, o que você quer? Jesus sabia que ele era cego e queria ser curado. Mas Jesus falou: ergue o teu pedido aos céus agora, que eu tenho a chave do céu. Eu quero ver. Então veja. Apresenta a Deus. Deus não vai fazer milagre se você não pedir. Deus não vai te dar um casamento se você não pedir. Deus não vai te dar uma casa se você não pedir. Peça, especifica. Quero uma casa assim, tantos quartos. Isso. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Erguendo ao céu e os abençoou. Diga abençoou. Abençoou. Deus não vai fazer milagre enquanto você não abençoar. Como é que se abençoa? Abençoa o teu lar. Senhor, abençoa, abençoa o guarda-roupa. Aí vem ternos, roupas novas. Abençoa a despensa, Senhor. Use a arma mais poderosa do universo, chamado palavra. A palavra é a arma mais poderosa do universo. Use a palavra. Eu abençoo o meu lar. Eu abençoo o meu filho, minha filha. Eu abençoo que vou ter um casamento maravilhoso. Eu abençoo que vou ser promovido na empresa. Você tem que abençoar para o milagre acontecer. Quem está entendendo, diga glória a Deus.
guardado. Aí minha tia, cheia do Espírito, jogou a maldição deles por terra. Não jogue maldição, não diga isso. Diga que ele vai ser um grande pastor, um grande pregador, em nome de Jesus. E antes dela morrer, ela veio a mim e falou: o meu filho te amaldiçoava quando você era criança, mas eu quebrei a maldição e abençoei a tua vida. Por isso que você é um pastor. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Abençoe a tua casa, abençoe o que você deseja. Jesus pegou os pães e abençoou. Então tirou, deu os pães aos seus discípulos. Depois que ele orou, ele deu aos discípulos, e os discípulos entregaram a multidão. Jesus partiu o pão. Diga assim: partiu. Enquanto ele não partiu, o milagre não aconteceu. Sabe por que o milagre não acontece? Porque você não parte o pão com o seu irmão. Você não ajuda na cesta básica, você não ajuda o pobre, você não parte nada que tem. Tudo que tem é teu, é teu, é teu. Enquanto o pão estava na mão de Jesus, nada acontecia. Mas na hora que Jesus começou a partir, Jesus falou para o discípulo: parte o pão, parte. Quanto mais partia, mais multiplicava. Diga assim: parte o pão. Libere uma palavra profética nesta noite. Deus está me usando para dizer: sabe por que o milagre está ainda parado? Porque você não liberou uma palavra profética. Hoje o céu vai se abrir se você liberar a palavra profética e abençoar. Parte esse pão em nome de Jesus. Parte aí, discípulo, parte. Quando estava sem partir, não multiplicou. Jesus, vocês estão esperando o quê para multiplicar o pão? Vocês estão segurando o pão aí? Quebra no meio, pá, o pão cresceu. Quebra no meio, pá, crescendo. Eita glória! Quanto mais se ajuda um pobre, Deus te dá também. Quanto mais se ajuda, mais vem. A bênção que o crente ajuda os pobres na igreja é igual água do poço. Quanto mais tira a água do poço, mais a água sobe. Sabe por que você está na miséria às vezes? Que você é mão de vaca, pão duro, não tem coragem de comprar nada para ninguém. Você tem que ser mão aberta. Bem-aventurado que ajuda o pobre, bem-aventurado aquele que ajuda a igreja. Parte o pão. Enquanto o pão não estava partido, não multiplicava. Parte o pão. Aí partiu e o pão cresceu. Partiu, cresceu. Quanto mais se ajuda, mais Deus te ajuda. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. E todos comeram e saciaram, pedaços sobrejaram. 12, diga 12 cestos cheios. E eu te pergunto: aonde estava esse cesto? Jesus não multiplicou só pães, porque ninguém ia andar com o cesto vazio no deserto. Isso aqui ninguém nunca me ensinou. Mas eu falei: peraí, tem 12 cestos cheios de pão. Quem ia aqui andar com o cesto vazio no deserto? Jesus multiplicou até o cesto. Jesus multiplica até a roupa, o teu sapato. O sapato lá no deserto não ficava velho. Jesus multiplicava. Em nome de Jesus, Deus vai multiplicar. Quem crê, diga amém. Diga 12 cestos. 12, o que você lembra de 12? O que você lembra de 12? O que você lembra, pastor, de 12? 12 meses, 12 discípulos, 12 apóstolos, 12 portas do céu, 12 tribos, 12 meses. Mas vamos parar no meses aqui. Deus deu 12 cestos. Quantos cestos? 12. Mais alto. 12. Mais alto. 12. Para que 12? É um para janeiro, um para fevereiro, que Deus vai multiplicar esse ano para você. Deus vai te dar 12
cheio de pão. Um para cada mês até dezembro tem pão. Se você abençoar e multiplicar e partir o pão, quem crê, diga glória a Deus. E dos que comeram foram quantas pessoas? 5.000. 5 pães para 5.000 pessoas, sim ou não? Sim. Mas só que os homens eram casados, já dá 10.000. E naquele tempo eles tinham filhos dentro do deserto, carregando. Só que hoje os casais só querem um filho só e já era, no máximo 2, não é? Mas no tempo lá de Jesus não tinha como evitar. E tu acha que eles tinham só um filho, 2? Vamos supor que tenha só 2, que é bem mais, sim ou não? Então são 5.000 homens, como 5.000 mulheres, dá 10.000. Cada casal, 10.000, tem 2 filhos, ia dar 30. Se fosse 3 filhos, já 40.000. 4 filhos, 50.000. 5 pães para 20 a 30.000 pessoas é um milagre extraordinário. 5 pães e 2 peixes para mais de 20.000 pessoas. Deus é o Deus da multiplicação. Quem crê que essa palavra é profética, se coloca de pé dando glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Eu vou liberar uma palavra profética aqui e nós vamos orar para Deus multiplicar. Em nome de Jesus, Deus vai multiplicar a farinha da panela, o azeite da botija, vai multiplicar. Quem crê glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Tem gente